Olá, estamos começando mais um Testemunho da Semana. Hoje nossos convidados especiais aqui são o Valdir e a Carla, que vão nos contar um pouco da história do testemunho de vida deles. Vou começar pela Carla. Carla, conta pra nós, compartilha com a gente que contexto familiar, né, e religioso tu nasceu e tu cresceu. Berço luterano, né? Só que a gente não era praticante, a gente ia uma vez, né, por mês no culto, aquela coisa toda, né, com o pai e a mãe, né, vindo de uma família onde o pai era alcoólatra, né, a mãe batalhadora, tudo, mas brigavam bastante, né, os dois, né, nunca se separaram, mas tivemos uma vida difícil. Mas assim, a gente teve, né, uma das lembranças que eu tenho do pai, hoje são falecidos, né, era que o pai, ele toda noite, né, alcoolizado ou não, final de semana, que ele bebia só no final de semana, ele lia a Bíblia dele. E a Bíblia dele era toda marcada, né, então toda noite antes de dormir, ele sentava na cama e lia a Bíblia dele, né, mas o pai veio de uma tradição católica, né, então quando ele casou com a mãe, que daí ele seguiu no luterano. Então, Valdir, como é que foi a tua infância, né? Filho de quantos irmãos? Pois então, Samu, eu nasci no interior, né? Lá na época era Santo Antônio, e eu vim de uma família assim muito... passava muito trabalho, né? E sou o nono de 14 filhos, né? Então, é mais uma família que meus pais brigavam muito. Isso, né, teve 3 separações, né, nesse período que eu fiquei morando em casa, porque na verdade eu saí de casa com 15 para 16 anos, né? Vim para a cidade grande, como a gente chama, e vim trabalhar. E depois retornei, e no retorno que eu tive, eles tiveram, no caso eles tinham feito 2 separações, e no retorno que eu voltei, a 3ª separação. Aí eu tinha já 18 anos. E aí foi onde eu sentei com eles, aí conversei com eles, né? Para nós, de uma família assim do interior, era muito chato ficar se separando e voltando. E aí eu dei um ponto final, eu disse para eles, essa é a última separação. Realmente foi a última separação, né, que aconteceu. Mas era uma família que passava muitas dificuldades e a gente trabalhava na roça, tudo. E com 22 anos eu perdi minha mãe. Daí isso já está fazendo 33 anos atrás, né? Logo em seguida, depois eu perdi meu pai. Mas eu continuei com, né? E hoje dentro da família, no caso assim, eu sou o único convertido, né? Eu creio que os próximos também vão ser os meus irmãos, meus sobrinhos, e a gente está orando para isso. Mas é uma coisa assim que fica muito visível dentro da nossa família, apesar das brigas, pai e mãe e os irmãos quando pequenos. Hoje a gente se dá muito bem, hoje a gente, né, tá aí somos 10, aliás 9 vivos, né, porque o mais velho agora morreu. Então vivos são 9 e a gente vive bem, muito unido, né, a família, né, apesar de ter muitas dificuldades lá no interior, uns anos atrás, mas hoje, graças a Deus, estão todos bem, assim, financeiramente, então a gente se dá muito bem, né. Eu vim assim, não dá para se chamar católico nem espiritismo, né, da religião que eu vim. Uma mistura ali no meio era né, uma coisa que, né, era uma coisa muito estranha. Na igreja espírita, o padre fazia as missas, ao mesmo tempo fazia as sessões espíritas, então era uma coisa muito complicada. Mas eu também não participava de nada, né? Então eu não tinha muita coisa assim a seguir. Uhum. Aí quando eu voltei de novo para a cidade, ia para Cachoeirinha, aí foi uma outra etapa da minha vida, né? Aí tu conheceu a Carla? Conheci a minha amada esposa, né? E na verdade assim a gente... Ele me viu antes de eu ver ele, né? Eu conheci ela, na verdade, passando na rua. Não que ela, né? Mas ela ia pro colégio e eu trabalhava numa empresa bem próxima. Na esquina da minha rua.
E uma coisa que até hoje nos chama muita atenção, é que eu nunca tinha conversado com ela, eu só conhecia ela de vista. Mas um dia eu falei com um colega de trabalho, a gente estava sentado lá depois do almoço, né, e ela passou e eu disse para ele assim, um dia eu vou casar com aquela Lemor aí. Sabe? E eu acho que, eu creio, né, que Deus ouviu as minhas palavras, né, e depois de um tempo a gente se conheceu e aí a gente, né, começou a namorar. Mas nesse período, antes, voltando à fita, né, eu fiz o ensino confirmatório, naquela época o pastor Eldo, né, e ele falou pra gente que a gente precisava orar, né, pelo nosso futuro marido, né, os meninos pelas esposas e as meninas pelos esposos. E eu comecei a orar, né, naquela época, por um homem, né, bonito, trabalhador, honesto, né, fui dizendo as qualidades. E a partir desse momento eu comecei a sonhar com uma pessoa, né, um rapaz, né, moreno, que eu digo que o Valdir é propaganda enganosa, né, porque ele era assim, né, ele tava queimadinho de sol, vamos dizer, né, era verão e tudo. Uma pessoa, né, vindo em minha direção na beira da praia, né, um rapaz, cabelo crespo, olho claro, só que eu não conseguia definir o rosto, mas aquela pessoa sempre vinha em minha direção. E daí a minha mãe foi trabalhar na empresa com ele. Cena de filme, assim, aquele homem vindo. Molhado. E daí a mãe tinha uma amiga em comum que trabalhava ali na empresa que o Valdir trabalhava. E ela convidou a mãe para trabalhar ali. E a partir daí que o Valdir foi vendo que eu era filha da minha mãe. Né? E ele viu a gente junto, eu perguntava pra mãe quem era ele, porque a gente trocava olhares quando eu passava por ele na rua, né? E daí foi quando surgiu uma excursão pra praia, né? E a gente foi, conversou bastante, né? Tava eu, tava ele, eu sou a mais nova de 3 irmãs, né? E tava eu e minha irmã mais velha e a gente foi conversando o dia inteiro, tudo. No domingo à tarde, né, nós estávamos na areia e o Valdir foi tomar um banho no mar. E eu sentadinha olhando pro mar, daqui a pouco vem aquela pessoa, aquele moreno, né, de cabelo crespo, molhado, saradinho, né, vindo da beira da praia. E me deu um frio no estômago. E veio aquela vozinha e disse assim, ó, é ele. Pensa aquele cara, pensa aquele cara fazia academia, né, era um cabelo comprido, e já saiu do mar fazendo assim, né? Levantando a cabeça assim, abanando aqueles cabelos. E daí, sabe, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que disse, é ele, sabe? Mas a gente continuou conversando, tudo, daí ele até quis ficar comigo na excursão lá, e eu disse que não. Foi difícil. Mas daí eu convidei ele para sair no outro sábado comigo, né? Foi eu que convidei ele para sair. E a partir dali a gente se encontrou, se conversou e já começamos a namorar. Né? Namoramos 7 meses, dali 1 ano e 2 meses de noivado a gente casou. O pastor Mário casou nós, né? Agora o mês que vem, dia 9, vai fazer 30 anos que nós estamos casados. Né? Então o pastor Mário fez muita parte, né, da nossa vida. Né? Ele nos casou, batizou os guris em bebê e tudo. Né? O Marcelo fez o ensino confirmatório. E daí a gente só ia na igreja, aquele crente assim de cristão de ir só de vez em quando na igreja. Então, porque no caso o luteranismo já não estava mais ardendo em mim, eu queria algo mais, né? E foi onde no nosso casamento depois começou a vir as lutas, as dificuldades, as tribulações, né? Na verdade, o nosso casamento no início, um período de em torno de 14, 15 anos, foi muito complicado. Foi muita pouca coisa, assim, bem no iniciozinho, assim, bem pequenininho. Vamos dizer que os primeiros 2 anos de casados foram bons. Mas aí depois vem, por isso que assim, ó, a gente fala muito em herança familiar, entendeu? Uhum. Aquelas bagagens que a gente traz aí das famílias. E como a minha família é uma família de muito alcoólatras, entendeu? E aí caiu sobre mim aquilo também. E aí eu estava entrando nesse mundo de alcoolismo. Né? Foi um período muito difícil. A Carla suportou muitas coisas e
e por sinal, se, não, né, se ela não fosse forte, daí, então, se ela não se fortalecesse no Senhor, nós não estaríamos aqui. Então foi um período difícil, um período de muitas brigas, dificuldade. A gente teve períodos assim que nós passávamos às vezes 15 dias sem conversar um com o outro. Entendeu? Então foi um período, foi um deserto mesmo, assim, algo assim foi... Mas era tão interessante. Fora do normal mesmo. E era tão interessante que a gente brigava, ficava 15 dias sem se falar, mas a gente não ia dormir e o Valdir não ia trabalhar no outro dia de manhã sem a gente dar um beijinho de tchau, de boa noite ou de tchau. Né? Sempre dava o selinho, emburrado um com o outro, mas dava o selinho um no outro, né? E daí, em meio a tudo isso, né, eu dizia assim, eu não sou viúva de marido vivo, porque às vezes a gente tinha lugares para ir e eu nunca, o Valdir ia comigo, porque ele sempre trabalhava direto, bebia fim de semana e eu dizia, eu não quero projetar na minha vida a vida da minha mãe. E eu comecei a dizer, ou eu vou ter que fazer alguma coisa ou eu vou me separar. Não aguento mais. Nesse período, assim, foi um período difícil, sabe por quê? Porque é um período, assim, eu passei por isso, então dá para testemunhar sobre isso, que é um período que eu não gostaria de voltar para casa. Então, eu trabalhava, vamos dizer, das 8 da manhã às 6 horas da tarde no emprego, num trabalho, e eu passava para um outro trabalho para chegar em casa, então, umas 11 horas, meia-noite, porque aí a Carla estava dormindo, os guris estavam dormindo, aí eu tomava um banho, eu ia dormir, e aí no outro dia eu levantava e eu ia trabalhar, então quer dizer, era uma função, entendeu? No caso assim, na verdade eu estava tendo um refúgio dentro do meu trabalho, quer dizer, eu queria escapar de casa mesmo, não em separação, mas não queria estar dentro de casa, né? Então foi um tempo assim terrível assim para nós, principalmente para ela. E da minha parte também, daí eu ficava brava, né, me estressava, eu não fazia comida para ele, né, eu também digo, cada um tem a sua parcela de culpa, né, mas como aquilo estava ficando pesado para mim, que eu estava sendo mãe e pai dos guris, né, e um dia eu disse para Deus, eu disse assim, tu vai ter que mudar a minha história, tu vai ter que fazer alguma coisa ou eu vou me separar. E naquela época tinha o ponto de pregação Água Viva, né, e daí eu combinei com ele de ir num culto. Que daí chegava fim de semana, em vez dele estar em casa com a gente, ele arrumava pescaria. Né? Ele saía para pescar com os irmãos, com os cunhados, tudo, né? E aquilo me incomodava, porque eu queria ir em aniversário, coisa assim, e eu acabava não indo porque eu não queria ir sozinha. Né? E daí foi num sábado à tarde, né? Eu até tinha combinado com ele, ele disse, não, eu vou contigo, sim. Aí chegou na sexta-feira, tinha uma pescaria. Aí eu fui. Sozinha, com os 2 guris no culto. Quando eu cheguei lá, foi o Dalmiro que pregou, né? Parece que tava só eu e ele lá dentro da igreja. E daí assim, e ele começou a pregar e a lágrima começou a escorrer e eu secava. Eu dizia, meu Deus, o que tá acontecendo comigo que eu não paro de chorar? E eu não parava, e parece que o Dalmiro falava tudo pra mim, né? Aí quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente, a Marli Vitalis orou comigo e a partir dali começou a transformação na minha vida. Né, que eu também era uma mulher rixosa dentro de casa, né? Eu brigava, então a oportunidade quando a gente tinha de estar de bem, eu acabava brigando, né? Então a gente não estava mais conseguindo, né, mudar. E eu fui tendo o entendimento que a mudança tinha que começar por mim, porque eu tinha conhecido o Senhor Jesus. Então a transformação começaria por mim. E eu comecei a buscar e eu comecei a mudar dentro de casa, nas minhas atitudes. E foi aonde, né, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida do Valdir também, porque ele começou a ver essas mudanças em mim, né? E aí nesse tempo, né, a gente foi, na verdade eu vejo assim, Deus ele usa né, do jeito dele. E aí eu acabei indo foi num encontro de células lá, né, na Água Viva. Não sei, era um culto que tinha. E aí lá eles anunciaram, né, que tinha um retiro. Antes disso teve o curso Alfa. Ah, sim, eu participei. Não, mas aí eu sei que o que me chama a atenção assim, é que aí foi falado no retiro, entendeu? E aí no caminho, eu disse pra Carla, né, que ele era próximo de casa, então a gente ia a pé, a gente foi a pé. E aí no caminho eu falei pra Carla, nesse retiro, se desse pra levar os guri, de repente a gente podia ir, né? Mas ela sabia que podia levar os guri porque ela já sabia que era para a família.
Daí ela disse, não, então faz o seguinte, sábado que vem a gente volta aqui na igreja e aí tu pergunta, né, na época o seu José da Zilá, aí tu pergunta para ele se pode levar os guris. Quer dizer, Deus já usou, ela já teve uma sabedoria para me chamar de Foi inteligente. Né? E aí então, no sábado eu voltei lá, né, lá no culto. E aí perguntei pro seu Zé disse, não, pode levar porque é pra família, nós vamos levar os nossos netos e tal. Então, nós vamos. E aí, Deus me pegou lá nesse retiro, de uma forma muito estranha, entendeu? Assim, pra mim, eu fiquei muito apavorado, né, com o que aconteceu. Porque o Valdir, assim, ele, com a dificuldade com o pai dele, ele transferiu essa dificuldade pros guris. Então, assim, e ele teve um período da nossa vida, né, que no início do nosso casamento teve uma traição, né, só que o Valdir nunca tinha falado isso. Então, assim, o amor que ele tinha, né, por mim, pelo Marcelo, né, aquilo, ele se fechou. E quando a gente teve o Anderson, ele transferiu esse amor pro Anderson. Então, assim, ele não conseguia dar para mim e pro Marcelo. Então, ele brigava muito com o Marcelo e ele trazia o Anderson para perto dele, né? Ele super protegia o Anderson. Então, ele transferiu esse amor pro Anderson e deixava o Marcelo de lado. E na conversão do Valdir, foi o que aconteceu. Deus pegou pesado, vamos dizer assim, com ele. Aí nesse retiro, né, no sábado à noite, eu me senti assim naquele lugar, só eu e o Marcelo. Só que o Marcelo dentro do caixão. Aí me bateu o desespero. Imagina um pai ver essa cena assim, né? E aí me desesperou, e aí comecei a gritar, e eu quero ir embora, daí eles conseguiram me acalmar ali, né? Alô, e viu Valdir, a partir de orações, essas coisas. E aí então eu me rendi. Aí eu vi que era a forma que Deus ele criou, ele fez para minha conversão. E aí a partir dali, né, começou uma nova história na nossa vida. Daí começou uma transformação. Começou as lutas, começou, né? Aí começou a caminhada, né? Isso você já estava então com quase 16, 17 anos de casado. Isso, os nossos 17 anos de casado, né, nós fizemos... a gente estava com uns 15 para 16 anos de casado. Daí quando... não, porque daí depois teve... Tá certo. 15 anos, acho. 15 anos de casado. 15 anos, isso. Que daí foi muito impactante, assim, né, a forma como o Valdir viu as coisas, né, então ele teve um entendimento, né, então fazer todo aquele caminho de volta, né. Mas aí também começa um outro período, né? Tu viveu uma vida totalmente errada, totalmente diferente, e aí de repente tu ir para uma outra realidade. Daí, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer nas nossas vidas? Né? E aí Deus vai trabalhando, né? Conforme a gente deixa também. Mas no início foi um tipo assim, foi uma conversão. Que eu me converti, mas, sabe, fiquei ali, né? E agora, o que eu faço? Entendeu? E Deus vai trabalhando e aí a gente começa a mudar, porque Deus começa a mudar. E uma das coisas que a gente não tinha no casamento era a comunicação, né? Comunicação zero. E assim a gente foi dando um passo de cada vez, a gente foi aprendendo juntos, né? A gente foi fazendo curso, você tinha seminário de casal, tinha uma coisa ou outra, né? Aí tinha os conflitos, né? Vinha os conflitos, a gente brigava, continuava ainda tendo as discussões, aquela coisa toda, né? Aí teve uma vez, inclusive, que, né, o Valdir me cobrava muito, né? A questão assim da esposa, né? Que tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser, né? Claro, tu imagina duas realidades diferentes, né? A realidade dele e a minha. A gente casou e tudo, a gente não tinha, mesmo quando depois da conversão, a gente não tinha conseguido ainda se adaptar a uma realidade do outro, né? Ver que eram histórias diferentes, que a gente precisava criar a nossa história. E foi o que Deus começou a fazer na nossa vida, querer fazer a nossa história, né? Aí um dia a gente teve uma discussão, a gente brigou e
E a minha discipuladora deu minha orientação para mim fazer uma lista, nem marcar um horário com o pastor Mário. Eu disse, então tá. Eu fiz uma lista das coisas que me incomodavam no Valdir. Isso, depois que a gente já estava morando aqui, né? E aí a gente vai contar como foi a nossa também trajetória, né? Até aqui na Igreja Seara. E aí foi feita essa lista. Jesus. De reclamações, né? Deixa eu pegar a minha listinha aqui. E a discussão tinha sido uma discussão séria, né? E eu tinha dito, olha, tá difícil, não sei se eu vou conseguir aguentar a situação. Pensa quando uma pessoa comete um crime e ele disse assim, eu só vou falar na frente do juiz. E aí eu fui falar com ela e disse assim, eu só vou falar na frente do pastor Mário. O pastor Mário era o juiz, ele ia ter que arrumar. Só conversa contigo na frente do pastor, né? Daí uma testemunha junto. Chegamos lá no pastor Mário para conversar, né? E a minha discipuladora naquela época era a Vera, né? Do Dega. Daí a Vera, não, faz uma lista, tudo, né? Daquilo que tá te incomodando, porque vocês precisam conversar, vocês precisam ter comunicação, né? Aí fomos lá, marcamos horário com o pastor, peguei o pastor, tá, quem começa? Aí o Valdir, a Carla, né? Peguei minha lista, toda cheia da razão, né? Lista frente e verso, né? E comecei a ler pro pastor. Tá. Terminei minha lista, aí o pastor, Valdir, o que você tem para dizer da Carla? Nada, pastor. Como assim, nada? Minha vontade era dar de voadeira nele, né? Daí, ele disse, não tem nada para reclamar dela. Sim, porque quem tinha que mudar era eu. Era eu que tinha que... Só que eu precisava de mudanças também na minha vida. Só que eu achava que só ele que tinha que mudar. E ali o pastor começou a conversar com a gente e falar, né, que realmente eu precisava mudar. Aquilo que eu estava cobrando dele, muitas daquelas coisas eram coisas que eu precisava transformar em mim. E o pastor foi falando e a lágrima foi escorrendo, mas de raiva do pastor. Quer dizer, como? Claro, é homem, vai defender o homem. Vai defender o Valdir, né? Até nós falamos pro pastor num retiro que a gente pregou, né? Que eu disse pro pastor, vai pastorar aquela vez, eu fiquei muito brava com o senhor. Mas assim, foi interessante porque ali o pastor Mário conseguiu fazer eu enxergar o meu ponto de vista, o meu lado, né? E a questão da gente ter esse tempo de comunicação, da gente aprender a conversar sobre as coisas, né? Porque na verdade, né, se a gente for olhar para o nosso contexto familiar, eu, por exemplo, não tive instrução nenhuma, entendeu? Aí tu entra dentro de um casamento, pessoas diferentes, né? Vivendo num lugar, na mesma casa. E aí as coisas não funcionam, entendeu? Até a gente tomar consciência de que eu preciso me adaptar a essa pessoa, eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar. E aí o nosso casamento era ao contrário. Eu cobrava que a Carla tinha que mudar. E ela cobrava que eu tinha que mudar. Entendeu? Então era uma cobrança, sabe, que não ia levar a nada. Até que a gente entendeu que é o seguinte, eu preciso mudar. Porque através da minha mudança, ela vai mudar. Eu acho que isso é a coisa mais difícil que a gente tem para entender, né? Que se eu mudar primeiro, o outro vai automaticamente mudar por causa da minha mudança. Exato. Né? A gente exige que o outro mude, mas a gente não muda primeiro, né? Mas olha só, Deus ele já começou a trabalhar lá na minha conversão, aliás, na conversão da Carla. Porque se eu entendesse de que as coisas começaram a mudar dentro de casa e mudar na vida dela, quando ela se converteu, daí as atitudes dela começaram a mudar dentro de casa, foi onde me chamou a atenção, mas isso não cai a ficha, entendeu? A gente precisa às vezes tomar uns baques para poder entender de que a mudança tem que partir de mim. Não pode partir do meu cônjuge, partir da minha esposa, partir do marido. A mudança tem que ser minha, né? Para as coisas começarem a funcionar. Entendeu? Sim, sim. E daí a gente, né, morava do lado da casa da minha irmã, né, morou 16 anos. No início, né? A gente morou lá, aí a gente foi chamado, né, foi convidado quando a igreja comprou aqui, né, na 59, a gente vinha morar aqui para cuidar, né, e a gente veio e foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento espiritual para mim principalmente, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa e tudo, tinha medo de tudo, né, de todos, e
Deus, né, tirou a gente da zona de conforto, lá onde a gente morava, e trouxe a gente para cá. Eu com um pré-adolescente, um adolescente, né, o Valdir trabalhava, nesse período estava trabalhando em Santo Antônio também, vinha só aos fins de semana, né, todo aquele contexto aqui da 59, quando a gente veio para cá. Então foi um período onde Deus trabalhou em minha coragem, né, que eu tive que também ser forte de novo, né, Deus sempre trabalhando em mim, né, as questões em mim, por causa da questão que eu tinha uma baixa autoestima, né, um sentimento de rejeição, todas essas coisas, né. Então Deus me trouxe para cá para trabalhar todas essas coisas, para ver que eu era forte, sim, né, que eu não era fraca, aquela coisa toda, que eu era capaz, né. E nesse período também, assim, claro, tive o suporte do Valdir, mesmo estando lá, tudo, né. A gente, fim de semana, a gente procurava estar junto. A gente passou por muitas uma coisa que a gente, lutas aqui no caso, também, assim, né? Principalmente, né, da família da Carla, a gente não teve muito apoio, porque a gente escutou muito assim, vocês vão sair da casa de vocês para ir para um lugar onde era uma boate, onde lá tem muita drogadição, prostituição, e vocês vão criar os guris num lugar desse. Mas a gente não deu ouvido porque a gente sentiu que era um chamado de Deus, entendeu? Por quê? Porque nós estávamos num culto lá na 55, quando a igreja era lá ainda, e nós estávamos na oração, intercessão do culto, e Deus me deu a palavra de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. E naquela época eu não tinha entendido a palavra, mas o casal que estava na intercessão com nós, que foi o Celso e a Bia, foi o casal que a gente fez Casados para Sempre com eles, né? Que foi para nós muito bom, né? Foi um divisor de águas, vamos dizer assim, né? No nosso casamento. E eles disseram: essa palavra é para vocês, né? E daí, quando eu vim conhecer o lugar aqui, conhecer a casa, ver o tamanho da casa, né? O Espírito Santo me remeteu lá naquele dia, Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Vale dos Ossos Secos mesmo. Porque era, né, o lugar ali, né? Então, aqui a gente teve muito aprendizado também, né? Porque daí era só eu e o Valdir e os guris, né? Vamos dizer assim. O Valdir disse: é só nós que somos convertidos da nossa família, né? De ambas as partes. Então, a gente enfrentou muita luta, que o Valdir disse, né? Muita crítica, né? Mas a gente queria fazer a vontade de Deus, não a nossa. E foi um tempo, assim, que a gente viu que foi um período de crescimento, muito crescimento pra gente. E como a gente falou, né, no Casados, né, que a gente fez o Casados, a gente foi aprendendo, né, a questão da comunicação, do acordo, do papel de cada um no casamento. Só que assim, tu aprende, mas até tu começar a botar em prática. A prática já é outra coisa, a teoria é uma coisa, a prática já é bem diferente. E aí entra, né, assim, ó, questão da diferença que Deus faz na nossa vida. Porque aí é o seguinte, aí começou mais a união da família, entendeu? Aí eu tinha mais contato com os guris, aí eu conversava mais com eles, aí a gente jogava bola, que tinha um gramado. Então assim, foi um período que Deus foi nos transformando, entendeu? Foi fazendo mudanças na nossa vida. Porque até mesmo o lugar que a gente morava aqui era muito complicado, né? E aí Deus foi nos fortalecendo como família, como, né, viver mais unido, ter mais comunicação. E aí a gente teve uma nova história depois da nossa vida, né? Aí a gente começou a fazer, estudar um pouco mais a palavra, porque tu te converter, lá no início da conversão, a gente sempre tem o primeiro amor. Então, a gente orava muito, lia muita Bíblia, e aí depois de um período isso vai se apagando, né? Vai se terminando. Aquele primeiro amor ele vai diminuindo, e aí a gente vai. E aí então quando a gente veio para cá, aí foi um período que a gente realmente precisava buscar mais. Buscar mais, né? Sim, muitas batalhas espirituais. Muita coisa, porque era né, conhece bem a história, era um lugar de morte, né? Então tinha muita batalha espiritual, muita guerra, né? E então a gente, né, orava bastante. Eu passei um período que, na época, morando ali, nessa casa ali da frente, ali, eu passei um período que eu tinha noites que eu caminhava dentro de casa, a noite toda praticamente, que eu não conseguia parar deitado, algo me sufocava,
e eu ia para a janela, eu respirava, aí eu voltava para a cama, eu me deitava, eu me levantava, era uma batalha espiritual, entendeu? E eu achava que aquilo era uma... Eu disse para a Carla, não, eu tenho alguma coisa. E a Carla, né, vai orar porque é batalha que tem, é batalha que tem. Sim, porque no início ele estava só os fins de semana, então ele não participava, ele não vivia aquilo. naquele contexto. E aí eu lá pegava a Bíblia, ia lá pro sofá, eu lia a Bíblia, eu orava, entendeu? E aí, mas era uma luta, sempre foi uma luta. Graças a Deus, Deus tem nos dado a vitória. E aí, depois disso tudo, então, né, que Deus restaurou a vida de vocês, restaurou o relacionamento de vocês como família no geral, Sim, né? sim. Vocês assumiram a liderança do Ministério da Família. Sim. E agora estão trazendo, né, essa experiência, essa vida para outras famílias. Como é que foi, né, assumir essa liderança para poder, então, ajudar outras famílias a não chegar no ponto que vocês chegaram, né? Ou restaurar aquela... Agora a gente está numa outra fase, né? Uma outra fase que é trabalhar com família. Eu tenho uma outra fase ainda que eu vou falar mais no final, né? Que é um sonho, né? Uma vontade, é um sonho, eu acho que é de Deus. Mas no momento a gente está trabalhando com famílias, né? Para nós, a gente, assim, ó, trabalhar com família é maravilhoso. Assim, é uma luta, né? Porque tu vai estar passando o teu testemunho e tentando, né, ajudar muitos casais que não estão passando, não passaram pelas dificuldades que a gente passou, as mesmas dificuldades, mas por outras dificuldades, entendeu? Mas a gente está trabalhando em cima, né, desses, ajudando esses casais. E imagina só, quando tu está ajudando uma pessoa, ao mesmo tempo tu está sendo ministrado. Não, tu tá, aliás, aquilo ali está sendo edificante para ti, entendeu? Por isso que é interessante quando tu ajuda uma pessoa, quando tu ajuda um casal, uma família, a resposta muitas vezes vem para algumas dúvidas até que a pessoa tem. Às vezes, no ajudar um casal, eu tenho respostas de, puxa, eu não achava que era assim, entendeu? Mas o fato da gente se dispor a ajudar, né, e acompanhar um casal, uma família, isso nos beneficia muito, né? Claro que a gente não faz isso pelos benefícios, para nós, a gente faz para, né, ajudar, alinhar esses casais, dar uma nova direção, é o que, né, mais importa. Eu digo assim, né? Deus, ele forjou e tem forjado o nosso caráter até hoje, né? Se a gente teve que passar por tudo que a gente passou, aqui a gente está dando só uma palhinha, né, do que a gente viveu, mas a gente viveu muita coisa, assim. Muitas vezes a vontade de desistir era muito grande, mesmo a gente, né, na caminhada de fé, mesmo, sabe, dizer assim, será que tá valendo a pena, né? Mas aí tu vê o quê? O projeto perfeito de Deus é a família. Então assim, ó, tu vê quando algo é importante para Deus, é no tempo que o diabo leva para tentar destruir, né? Então assim, o diabo ele tem se levantado para destruir as famílias. Então se ele quer destruir, Deus tem levantado pessoas, tem levantado casais e famílias para fazer o quê? Para ajudar, né, essas outras famílias a restaurar casamentos, restaurar relacionamentos de pais e filhos, né, para que o inimigo não leve vantagem nas famílias, né? Então assim, que nem o Valdir disse, o nosso testemunho muitas vezes faz diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque assim, ó, a gente muitas vezes as pessoas, nós vamos ser a Bíblia que as pessoas vão lerem, né? Então o nosso testemunho, aquilo que a gente viveu, a gente pode passar para as pessoas ver com eles, né? Eles passaram por isso e eles venceram, então a gente também vai conseguir passar, né? Então muitas vezes isso faz a diferença na vida dos casais, né? E a gente está com uma equipe bem legal, bem boa, o pessoal se dispõe também a servir, e a gente tem visto nos cursos, né, a quantidade de dificuldade que os casais têm, né? Por quê? Por causa da comunicação, né? A falta de comunicação no casamento, no relacionamento, né, dos pais e dos filhos. Nem a gente está vivendo uma nova fase, agora a gente é avô também, né? Então é uma nova etapa da nossa vida. Então assim, e tudo aquilo que a gente faz
tem consequências, ou boas ou ruins, né? E a gente tá, né, hoje à frente do ministério, eu creio que foi porque assim, ó, Deus trabalhou em nós, né? Que nem hoje, se a gente consegue, né, se entender, se hoje a gente é um casal, vamos dizer assim, né, referência para alguns, né, foi porque a gente apanhou muito, né? Foi muito joelho no chão, muita oração, muita busca, né, para hoje a gente poder estar passando a nossa experiência para outros casais, né? Uma coisa que é interessante que nós, né, costumamos a passar para os casais é assim, nós somos líderes do Ministério da Família, não quer dizer que a gente não passe por lutas. Né? Ontem mesmo, a gente, no curso, a gente falou, a gente tem lutas, entendeu? Por que a gente fala isso? Porque para a pessoa não pensar assim, não, eles são perfeitos, são perfeitos, eles não têm nada. Não, a gente tem luta. É uma busca diária, né? Para vencer essas lutas, entendeu? Então por isso que a gente tem que ter, a gente passa para eles o seguinte, tem que ter muito cuidado, entendeu? Porque quando um casal ele acha que está muito bem, né? Tá tranquilo dentro de casa, precisa ser vigiado, porque o inimigo ele vai estar trabalhando por trás disso, entendeu? Então a gente trabalha muito sobre isso. E a comunicação, sabe que hoje dentro de um casamento, um relacionamento, o que falta é comunicação. Muitas vezes o marido não sabe nem o que a esposa fez durante o dia e nem a esposa sabe o que o marido fez. Que é o princípio básico de qualquer relacionamento, exatamente, né? Qualquer relacionamento que não tiver comunicação, né? Sim. Hoje a gente vê assim, ó, um não sabe o que o outro gosta. Uma outra coisa que é muito simples dentro de um relacionamento é a transparência do casal. Nós precisamos ser muito transparentes com o nosso cônjuge, porque se a gente não for transparente com uma pessoa que está do lado, com quem que a gente vai ser transparente? Não vai ser com ninguém, né? Até mesmo com Deus a gente não vai ser transparente, né? Mesmo Deus nos conhecendo, entendeu? Então por isso comunicação e ser transparente com a pessoa que está do lado, isso é um fator mais importante assim dentro. Claro, o mais importante é o amor dentro do relacionamento, né? Mas tirando o amor, é comunicação e transparência dentro do relacionamento. E uma das coisas que a gente também, quando a gente, né, assumiu o ministério, que a gente foi buscar, foi aprender mais, né? E hoje a gente está fazendo um seminário, né, teológico, né, porque a gente quer aprender mais de Deus, né? Não só na área do relacionamento casal, tudo, mas a gente quer aprender mais, né, sobre o Senhor, para servir mais, servir com excelência. Com certeza. Bom, então agora para finalizar, né? Vamos falar de sonhos, né? O que vocês planejam para o futuro, né? Eu sei que vocês estão construindo a casa de vocês, logo vocês vão, né, poder se mudar, mas quais são os sonhos de vocês? Agora vocês também têm o netinho, né? Então como é que tá assim, a expectativa de vocês pro que vai vir ainda? Sonhos, né? Sonhos, eu tenho muitos sonhos, né? O sonho de construir a nossa casa, né? Que está aí se alinhando já, né? Estamos aí numa fase já da casa, né? Um outro sonho que eu tenho, assim, que Deus tem, sei lá, tem me mexido muito comigo, é que assim, eu estou construindo a casa. Eu sei que eu vou construir a casa. Eu sei que nós vamos morar lá na casa. Eu não sei quanto tempo eu vou morar na casa. Porque uma coisa tem assim, ó, faz muitos anos, eu nunca tive vontade de construir a casa, entendeu? Aí Deus colocou no meu coração, dizendo, não, mas tu tem que ter uma casa. Aí a gente tá começando a casa. Ao mesmo tempo Deus diz assim, mas tu não vai morar muito tempo nessa casa. E aí bate meio com uma confusão, conflito, né? E aí Deus disse assim, mas eu não vou te usar para morar dentro dessa casa. E o sonho que eu tenho é de sair de cidade em cidade, entendeu? Esse é um sonho. Claro, eu preciso aprender muito sobre missões, sobre coisas assim. Mas é uma coisa assim que todos os dias, toda semana, Deus vem e diz, olha, tu não vai viver aí, entendeu? Então eu estou aguardando diante de Deus, trabalhando, né? Orando para que Deus me dê uma direção, entendeu? Mas é um sonho, né, de poder viajar assim, para cidades assim, para poder pregar a palavra de Deus. E é uma coisa que lá atrás, né, vem de lá de trás, né? Uma vez uma irmã falou para nós que ela viu nós que nem
que nem Abraão e Sara, em tendas, né? E outra vez teve um seminário lá na igreja, né? Veio um pregador de fora, o pastor Claudinei, né? O Kiko. E nós estávamos na fila para conversar com o pastor Mário. E ele estava do lado, né? Aí não tinha ninguém com ele, a gente foi só cumprimentar ele, né? Agradecer, né? A presença dele ali, aquela coisa, né? E ele disse, eu quero orar com vocês. E ele falou para nós que nosso chamado era missionário, né? E quando a gente saiu da nossa casa, né, para vir para 59, um irmão chegou e disse para nós, um irmão que fazia missões, né? Ele disse assim, vocês já estão fazendo missão. Porque a partir do momento que vocês saem de dentro da casa de vocês para vir para um lugar que nem esse, vocês já estão fazendo missão. Porque o fazer missão não quer dizer que tu precisa ir para outros lugares, tu faz missão na tua rua, no teu bairro, né? Mas ali, só que a gente sabe que tem o tempo de Deus determinado para todas as coisas, né? Então a gente é consciente, a vontade que a gente tem é, eu disse pro Valdir, né? Quando a gente teve um período da vida da gente, a gente pensava assim, não vamos construir, vamos comprar um motorhome, né? E vamos deixar lá no terreno, e daí a nossa casa tá lá. Ah, tem que ir para tal lugar, a gente vai e já vai leva a casa junto, né? Porque isso realmente é um sonho que a gente tem, de levar a palavra mais para famílias, casais. Um dia o pastor Paulo esteve aqui na igreja e ele estava levando umas pessoas para a África, né? Assim, para ficar 30 dias para ajudar no que soubesse fazer. Cara, aquilo me deixou numa angústia assim, de, né? Não vou ir. Não tá na minha hora, não. Então, mas são coisas, né? São sonhos, né? Que a gente, né, espera em Deus agora, né? E coloca na presença de Deus e vai deixar que Deus resolva, né? Porque é Ele que vai resolver, não é nós. Amém. Amém. Então, estamos encerrando aí o nosso testemunho. Muito obrigada, Valdir e Carla, que trouxeram, né, esse testemunho de edificação mesmo. E você pode saber, né, que a gente passa por lutas, passa por dificuldades, mas Deus, ele nos usa, né, não só no meio da dificuldade, né, mas para ajudar pessoas depois que também estão passando por um problema semelhante, né, ou antes de chegar no problema, de restaurar. Então você pode tirar isso aí, né, de tantas coisas, né, você pode tirar essa edificação do testemunho do Valdir e da Carla. Então, você pode compartilhar, você pode trazer pessoas para assistir também, que vão ser edificadas com esse testemunho. Amém. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Deus te abençoe e até a próxima.